Lucas Teres Garcia. Bom dia, irmãos. Bom dia. Paz de Cristo a todos. Amém. Gostaria de pedir que os irmãos abram suas Bíblias em Mateus, no capítulo 21. Nós vamos ler do verso 33 ao 41. Mateus, capítulo 21, do verso 33 ao 41. Esta é uma parábola que Jesus disse sobre os lavradores maus. Mateus 21, do 33 ao 41. Eu vou ler. Houve outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, colocou ao seu redor um muro, construiu nela um lagar, uma torre e arredou-a a lavradores e ausentou-se do país. Chegado o tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Os lavradores, agarrando os servos, feriram a um, mataram a outro e apedrejaram a outro. Então enviou outros servos, em maior número do que o primeiro, e lhe fizeram o mesmo. Por último enviou-lhe seu filho, dizendo: respeitarão o meu filho. Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e apoderar de sua herança. Assim, agarraram-no, arrastaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, que lhe fará aqueles lavradores? Responderam-lhe Jesus: destruirá de maneira horrível esses perversos e arredará a vinha a outros lavradores, de que no devido tempo, para que ele entregue os seus frutos. Existe um contexto, existe um cenário que se passa aqui, onde Jesus está conversando com os mestres da lei e os fariseus, onde ele tinha acabado de chegar no templo, e versículos antes, no 23, eles o questionam sobre a autoridade que ele tinha para falar aquelas coisas. E Jesus já tinha dado uma resposta para eles, mas assim eles ainda insistiram. E Jesus continuou com essa parábola. E é interessante que nos versos 33, nós já aprendemos a primeira lição que Jesus queria passar para a gente. Havia um proprietário que plantou uma vinha, colocou ao seu redor um muro, construiu nela um lagar e uma torre. O proprietário preparou a terra. O proprietário sabia, capacitou, para que aqueles lavradores pudessem ter o melhor desempenho para entregar um bom serviço. O proprietário pensou em tudo que seria necessário para que eles pudessem fazer um bom trabalho. Preparou um muro, cercou aquela região, separou com os de fora, construiu um lagar. Lagar era uma oficina para espremer os frutos. Ou seja, após a chegada do tempo de colher esses frutos, eles já tinham onde fazer todo o trabalho final. Construiu uma torre alta, suficiente o bastante para olhar todos os cantos daquela vinha. Para eles terem certeza de que tudo que está dentro daquela região estivesse pronto para ser recolhido. O proprietário preparou o terreno. Neste caso, podemos reconhecer e fazer uma analogia com Deus. Deus, para o povo judeu, preparou-os, separou-os. Com a lei, cercou com um muro. Com o lagar, preparou, capacitando para tudo que eles pudessem saber. E com a torre, todo aquele conhecimento para que eles pudessem se manter de acordo com a verdade. Mas mesmo assim, nós sabemos o resultado disso. Chegado o tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Chegou o momento de colheita. Passado-se o tempo, a vinha amadureceu e chegou o tempo da prestação de serviços. Mas aqueles lavradores o mataram, os servos. Segunda lição: os servos eram capacitados para receber aquela produção. Eu sou estudante de engenharia civil. Quando eu comecei na minha primeira obra, eu fui receber o meu primeiro serviço de um prestador, de um outro trabalhador lá. Eu não tinha conhecimento nenhum sobre o que eu deveria analisar, não tinha conhecimento sobre o que eu deveria requerir daquele trabalhador. Mas com o tempo, com o aprendizado, eu fui aprendendo e fui entendendo, me capacitando para eu poder realmente compreender aquilo que eu precisava aquilo que eu precisava cobrar daquele trabalhador. Esse servo sabia o que devia ser cobrado.
O dono confiava a esse servo esse serviço de requerir toda a produção. Fazendo uma analogia com o contexto, esses servos aqui, os primeiros grupos de servos, seriam os profetas. Profetas que chegaram ao povo judeu e disseram: volte para o original. Vocês estão errando. Vocês se apoderaram da palavra e a deturparam. Estão usando de maneira errada a palavra de Deus. Mas mesmo assim, os lavradores maus os mataram. Jesus, com muita misericórdia, Deus com muita misericórdia, envia outros. Voltem para o original. Façam de acordo com a palavra de Deus, sigam a lei. E os lavradores, mais uma vez, os mataram. E Deus, com sua infinita misericórdia, pensa: enviarei o meu filho. Enviarei o meu filho. Este filho que representa a herança, o herdeiro de toda aquela produção. Ele os respeitarão. Mas foi diferente. Chegando Jesus, chegando o herdeiro naquela vinha, os lavradores pensam: se caso nós matarmos este também, não terá quem herdar isso tudo. Nós poderemos reivindicar e ficar para nós. E aí, arrastaram-o para fora da vinha e o mataram cruelmente. Jesus é esse herdeiro, que veio mais uma vez, por um ato de misericórdia de Deus, trazer para nós mais uma oportunidade de voltarmos ao correto, e nós, pecadores, ainda assim o crucificamos naquela cruz. E chega no final da parábola e Jesus pergunta: e quando o dono vier à vinha? Que lhe farás com aqueles lavradores? E eles responderam, os próprios judeus responderam: destruirá de maneira horrível esses perversos e arredará a vinha a outros lavradores no seu devido tempo, para recolher os seus frutos. Concluindo, irmãos, sabemos que nós temos uma responsabilidade com a palavra de Deus. Foi a nós confiado um serviço e um trabalho. E chegará o momento em que nós teremos que prestar contas desse serviço prestado aqui. Que nós possamos reconhecer isso da melhor maneira possível e entender a seriedade desse serviço. Entender a seriedade desse compromisso. Para que no dia do juízo final, quando a mim for cobrado tudo aquilo que eu devia ter produzido aqui na terra, Deus irá dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Amém. Gostaria de terminar com uma passagem que se encontra em João 15. Creio que tem muito a ver. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza ainda mais frutos. Que nós possamos ser esse ramo que produz frutos. Que nós possamos ser reconhecido por Deus no dia do juízo final. Que nós possamos, todos aqui reunidos, um dia, gozarmos juntos da vida eterna do nosso Deus. Deus abençoe vocês. Amém.